Glória a Deus, irmãos. Eu saúdo os amados irmãos, a paz do Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala nas nossas necessidades. Nos consola com a Tua palavra. Traz esperança para o nosso viver. Senhor, para a Tua glória, faça milagres. Faça sinais, Senhor. Faça prodígios. Senhor, meu Deus, Senhor possa entrar, Senhor, meu Deus, com a Tua unção, Senhor, na nossa vida, Pai Santo. Aleluias, meu Deus. Que o Senhor possa trazer unção de paz, possa trazer unção de alegria, de felicidade. Nos renova nesse dia, Senhor. Opera dos Teus milagres, dos Teus sinais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, se existe uma palavra oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo, é a palavra que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Louvado seja Deus. Algumas traduções diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, nós não vivemos daquilo que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. É a certeza da palavra de Deus, é uma certeza sobrenatural. Irmãos, pela fé nós construímos realidades sobrenaturais dentro das realidades naturais da nossa vida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesse texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Precisamos entender, irmãos, que a fé não negligencia, a fé não nega as circunstâncias, a fé não nega a realidade natural que nós estamos vivendo. Ao contrário, a fé ilumina as circunstâncias, a fé ilumina a realidade. Sim, irmãos, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis na nossa vida, isso é uma verdade. Mas quando eu leio a palavra de Deus, aleluias, quando eu leio a palavra de Deus, amados irmãos, a palavra de Deus, ela vem trazer renovo para a minha vida, ela vem trazer esperança para o meu coração, ela nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, qual é a atitude e a postura que nós devemos ter diante dos dias maus, diante das circunstâncias difíceis. Na palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, a palavra nos mostra homens e mulheres que passaram por situações difíceis. Nós encontramos o exemplo desses homens e mulheres em Hebreus, capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Homens que viveram por fé, homens que viveram o sobrenatural de Deus nas suas realidades naturais. Irmãos, eu vejo um paradoxo entre os nossos sentidos e a nossa fé. Irmãos, o que determina a nossa vida não é o que nós vemos, mas é aquilo que nós cremos. E quando o apóstolo Paulo usa a expressão vemos, ele está usando a expressão em que sentido? Ele usa quando nós usamos os sentidos para entender a realidade. Exemplo, irmãos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos, podem trazer na nossa percepção angústia, pode trazer na nossa percepção e no nosso entendimento dificuldade de entender a realidade. Mas a fé esclarece, irmãos, a fé esclarece. A fé trata daquilo que não é, mas como se já fosse. Pela fé eu crio realidades e eu mudo o meu estado de espírito. Pela fé eu crio realidades sobrenaturais dentro da realidade natural. Pela fé, aquilo que não é, eu vou construindo pela fé aquilo que não é. E eu quero mostrar para você um exemplo na palavra de Deus, um exemplo que chama muito a minha atenção particularmente, irmãos. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Em 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, e ela recebe uma promessa de que ela iria gerar um filho, e ela recebe a bênção, ela recebe esse milagre da parte de Deus, e a criança nasce, a criança cresce, e depois de alguns anos, a criança já é adolescente, a criança morre, e ela não compartilha com seu esposo, com ninguém da família, essa realidade natural, ela não compartilha, muito ao contrário, ela vai até o profeta, o homem de Deus, e quando o homem de Deus vê aquela mulher chegando ao longe, o profeta manda o seu discípulo ir perguntar àquela mulher: está tudo bem com você?
Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a resposta dessa mulher é: está tudo bem. Está tudo bem. Irmãos, nós precisamos viver a fé dessa mulher, irmãos. Nós muitas vezes nos alimentamos de coisas ruins, com notícias, nos alimentamos com informações ruins, mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos declarar bênçãos, irmãos, pela fé, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus abre portas onde não há portas, irmãos, a fé opera no mundo ilógico, naquilo que é irracional, daquilo que não consegue ser entendido de maneira cognoscível, irmãos, pela ciência, pela lógica. A fé opera em um outro nível, além da racionalidade, além da lógica. E essa mulher está mostrando para nós que ela trouxe o sobrenatural para a realidade natural. Ela trouxe a realidade sobrenatural de vida para a realidade natural de morte. E quando o sobrenatural de vida vem na realidade natural de morte, o sobrenatural se impõe e nós temos vida. E na vida dessa mulher, o seu filho, que estava sem um fôlego de vida, o sobrenatural vem e opera o milagre. Que esse tempo de pandemia, esse tempo de luta, esse tempo de prova, nós possamos pela fé trazer o sobrenatural de Deus na terra e profetizar as bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor na minha e na sua vida, na vida da sua família, na sua parentela, na sua vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no nosso planeta. Que o sobrenatural de Deus venha através do poder da fé e implante o sobrenatural no mundo natural e transforme nossas realidades. É isso que o autor de Hebreus capítulo 11 versículo 1 está dizendo. A fé é aquilo que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós não vemos, que não está palpável, que não está diante dos nossos sentidos, mas pela fé, pelo sobrenatural nós tomamos posse. Eu vejo um texto em Hebreus capítulo 11 versículo 4 que diz assim: quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Irmãos, aquelas pessoas que ficam olhando para as circunstâncias da sua vida, que ficam olhando para a realidade da sua vida e não opera no nível de fé, e não ativa a sua fé, e não cria novas realidades em cima do que é natural, irmãos, vai ser sempre tomado de tristeza, vai ser sempre tomado, irmãos, de fraqueza espiritual. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Irmão, se você não duvidar, tudo vai acontecer na sua vida. Nós estamos numa atmosfera de fé, nós estamos num ambiente de milagre. O sobrenatural é um ambiente de milagre, de sinais e de prodígios. Sabe o que traz sofrimento à nossa alma? E sabe o que traz tristeza ao nosso coração? É quando uma pessoa vive daquilo que ela vê e ela não vive daquilo que ela crê. Isso traz tristeza à nossa alma. Nós precisamos agir, irmãos, e crer no sobrenatural de Deus operando no natural. Glória a Deus, glória a Deus. Deus pode todas as coisas, diz a palavra. Nada é impossível ao Senhor. E isso, irmãos, é algo extraordinário, isso é sobrenatural. Irmãos, não existe nenhum limite para a ação sobrenatural de Deus na minha e na sua vida. Não existe limites. Mas você precisa crer, você precisa tomar posse do milagre, você precisa ativar a sua fé. Nós precisamos entrar nessa atmosfera de milagre, de fé, e olhar não com os olhos naturais, mas olhar com os olhos da fé. Irmãos, às vezes nós precisamos fechar os olhos naturais para enxergar o sobrenatural de Deus. E eu quero dar 2 exemplos de como a fé opera o milagre. E a palavra de Deus nos traz 2 testemunhos para edificar a minha e a sua vida. Evangelho de João, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que Jesus usa da sua saliva com barro e faz lodo e toca nos olhos de um cego. E a saliva de Jesus e esse barro, feito lodo, cura imediatamente a cegueira desse homem. Jesus ordena para esse homem: vá até o tanque de Siloé, se lave. E o texto bíblico diz que assim que ele se lavou, imediatamente ele começou a enxergar.
Mas o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 22, nós temos a cura do cego de Betsaida, irmãos. O cego de Betsaida. E aí, irmãos, olha que interessante o cenário. O homem está cego, como o cego do Evangelho de João. Jesus usa também a sua saliva, toca nos olhos desse cego. E aí Jesus pergunta para ele: você está vendo? Qual que é a resposta dele? Ele responde: eu vejo homens andando como se fossem árvores. E uma segunda vez Jesus vai e impõe as mãos sobre os olhos desse cego, e aí o texto bíblico diz que imediatamente ele começa a enxergar. Irmãos, qual a diferença entre o cego do Evangelho de João e o cego do Evangelho de Marcos? A diferença, irmãos, é que Jesus está operando lá, está operando aqui. Jesus está usando a saliva lá, está usando a saliva aqui. Jesus é o mesmo que opera o milagre lá e opera o milagre aqui. O que mudou, irmãos? Jesus perdeu o seu poder? Jesus perdeu o seu dom sobrenatural? Não, em hipótese alguma. O que está acontecendo é que o cego, no Evangelho de João, teve fé em Jesus suficiente para que a sua cegueira fosse imediatamente curada. O cego do Evangelho de Marcos tinha uma fé cambiante, e Jesus teve que agir 2 vezes para que o milagre acontecesse. Jesus, ele é todo poderoso. Jesus, ele pode fazer todas as coisas. Ele pode operar milagres na minha e na sua vida. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar o Senhor, tomar posse do sobrenatural na nossa vida, irmãos. Deus vai agir na sua vida à medida que você criar a expectativa de que Ele pode, aleluias, fazer o sobrenatural na sua realidade natural. Marcos capítulo 5, versículo 24, diz que uma grande multidão, irmãos, imagina uma grande multidão, um povo que não se dava para contar, uma grande multidão, seguia a Jesus, e essa multidão comprimia Jesus. Certamente muitos tocavam em Jesus, muitos abraçavam a Jesus, muitos seguravam na mão de Jesus, muitos agarravam aos pés de Jesus. E o texto bíblico narra, no capítulo 5, versículo 24, esse era o cenário, esse era o contexto natural. Mas algo sobrenatural acontece. Jesus, no capítulo 5, versículo 30, diz assim: há uma pergunta de Jesus que para o mundo natural e dá abertura ao mundo sobrenatural. Jesus diz assim: alguém tocou as minhas vestes. Alguém tocou as minhas vestes. No meio de toda aquela realidade natural, no meio de toda aquela multidão que comprimia Jesus, apenas uma mulher trouxe o sobrenatural de Deus. Através da sua fé, ela trouxe o sobrenatural de Deus à terra. E ela tocou na orla, no manto de Jesus. E algo sobrenatural aconteceu. Ela foi curada de uma hemorragia que a oprimia por 12 anos. O texto, irmãos, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não vivemos daquilo que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. E quando nós vivemos daquilo que cremos, irmãos, nós trazemos o sobrenatural de Deus para as realidades naturais, não importa qual ela seja. Se você tem passado alguma dificuldade, enfermidade na sua casa, se você tem sido afligido pelo desemprego, se muitas vezes a ansiedade, a depressão tomou conta de você, ou mesmo as dificuldades no casamento, ou se você tem buscado em Deus um esposo ou uma esposa, traga o sobrenatural de Deus para a sua realidade natural. Permita que o sobrenatural de Deus invada o seu mundo natural e faça milagre na sua vida. Aleluias. Mas nós aprendemos pela palavra também, irmãos, que a nossa fé, ela pode limitar o agir sobrenatural do nosso Deus. Jesus, quando ele foi em Nazaré, a sua terra natal, Mateus capítulo 13, versículo 58, corrobora isso. Jesus não fez ali muitos milagres. O texto diz literalmente, Jesus não fez ali muitos milagres. E por que Jesus não fez muitos milagres? Porque ele não tinha poder? Porque não tinha autoridade? Não. Tudo é possível ao Filho de Deus, ao Príncipe da Paz, ao Leão da tribo de Judá. Ele, o Cordeiro Santo de Deus, ele pode todas as coisas porque ele é Deus. Mas ele só opera no nível do sobrenatural. Jesus só opera no nível da fé. É por isso que Jesus sempre está dizendo: seja feito conforme a sua fé.
E é por isso que lá na sua terra natal, Jesus fez poucos milagres. Por quê? Por causa da pouca fé das pessoas. Irmãos, quem limita o que vamos ver em Deus somos nós mesmos. Quem limita o agir sobrenatural de Deus na minha vida sou eu mesmo. Quem limita o agir sobrenatural de Deus na sua vida é você mesmo. Se você não crer, se você não confiar, se você não descansar no Senhor, é como se você estivesse dizendo a Deus: Senhor, Deus, o Senhor pode ir até aqui. Até aqui o Senhor pode ir. Senhor, mas daqui para frente eu não tenho fé suficiente. Eu não sei se vai dar certo. Ah, Deus, é muito difícil. Isso é impossível. Irmãos, você está dizendo que o milagre não vai acontecer. E o milagre não vai acontecer se nós não liberarmos, se nós não ativarmos a nossa fé. Mas se você não duvidar e se você crer de todo o seu coração, será feito conforme a sua fé. Louvado seja Deus. Irmãos, a fé constrói realidades. Eu creio, irmãos, que toda enfermidade pode ser curada. E eu encontro respaldo na palavra de Deus que me garante isso. Isaías capítulo 53 vai falar do servo sofredor. Isaías 53 vai dizer que o Senhor Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu creio em milagres de cura, irmãos. Eu creio que a enfermidade ela pode ser transformada pelo agir sobrenatural de Deus em realidade de cura. Eu creio, irmãos, que Deus vai abençoar a sua vida como Deus tem abençoado a minha vida. Por quê? Porque Filipenses capítulo 4, versículo 19 me garante isso. Eu estou trazendo realidades sobrenaturais para o mundo natural. Filipenses está dizendo, e a palavra confirma como uma promessa de Deus para a sua vida. Que palavra que é essa? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então, irmãos, nós precisamos trazer o sobrenatural de Deus na minha vida financeira, na minha vida física, na minha realidade familiar. Eu preciso trazer o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida, para que você tenha sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Para que Deus conceda os desejos do seu coração, você precisa ativar o poder da fé, trazer o sobrenatural de Deus para o mundo natural. Irmãos, Pedro andou por sobre as águas, porque uma realidade sobrenatural foi construída no mundo natural. O sobrenatural de Deus veio ali naquela tempestade, e um homem, um ser humano andou por sobre as águas. Moisés, irmãos, andou no meio das águas, porque uma realidade sobrenatural de fé foi construída no meio do oceano, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego passeou no meio do fogo, porque uma realidade sobrenatural foi construída no meio da fornalha. Davi venceu Golias, irmãos, porque uma realidade sobrenatural o revestiu de poder e força para vencer um gigante. Uma realidade sobrenatural foi construída na cova dos leões e protegeu Daniel do perigo. Que você possa ativar a sua fé. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades. Olhe para o Deus que pode todas as coisas na sua vida. Deus tem operado milagres, Deus tem curado enfermidades, Deus tem realizado sinais e prodígios na vida de todas as pessoas que o buscam com fé. Muitas vezes você precisará fechar os seus olhos naturais, e abrir os olhos da fé, para que você enxergue, para que você veja o agir sobrenatural de Deus, que você possa trazer o sobrenatural de Deus na sua realidade natural, quer seja na área da enfermidade. Se alguém da sua família está enfermo, traga isso para a sua vida, tome posse da cura. Se você tem buscado uma porta de prosperidade, tome posse da prosperidade. Se você tem buscado um renovo da parte de Deus, uma cura física, uma cura espiritual, uma cura psicológica, uma cura na área emocional, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer sinais e prodígios na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus conceda, hoje e sempre, que você cresça na graça e na santidade do Senhor. O Senhor fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Ele vai fazer na sua vida, se você crer. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.